Estamos aqui falando sobre a coletiva do Fernando Diniz, que aconteceu nesta sala de coletiva, né? Vou mostrar aí já, nesta terça-feira, após o jogo entre Fluminense e Flamengo 0-0 no Maracanã. Deixa um like aqui embaixo, eu vou comentar algumas das respostas. Achei melhor essa coletiva, como teve muitas perguntas, muitos temas interessantes, fazer no modelo React do que no modelo tradicional que eu tenho feito lá do Maracanã, pegando declarações e tal, porque eu acho que tem tema suficiente pra gente falar só da coletiva do Diniz por aqui. Então vamos lá, ó. Começar com a coletiva do Diniz, eu vou pular algumas respostas dele. Boa noite, Diniz, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo e se de alguma maneira te surpreendeu a postura do Flamengo, que o pessoal está dizendo que fez a melhor atuação desde a chegada do Sampaoli e logo na temporada também. E o porquê da sua equipe não ter conseguido dentro de campo aquela atuação que o torcedor está acostumado? Primeiramente, eu acho que não é que foi surpresa. Eles tiveram uma postura bastante agressiva na marcação, na saída de bola. E o que acho que foi determinante foi a postura mais anímica do Flamengo. Não é que a gente entrou mal para o jogo. Eles entraram muito acelerado. Provavelmente muito também em decorrência da final do campeonato estadual. Então eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa. E isso aí acho que provocou um domínio do Flamengo, principalmente nos 25, 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi meio que normalizando. No final do primeiro tempo a gente já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somado a isso, teve um expediente que o Flamengo usou hoje, que eles fizeram 22 faltas de 5. Então o jogo ficou muito para eles. Se a gente tivesse saído tocando, toda vez que a gente saía da marcação, era falta. 22 faltas, não teve nenhum cartão amarelo para eles. E quando eles conseguiam roubar a bola, eles roubavam. Então a arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente uma coisa tática. Se a gente saísse para matar a jogada. Então, somado isso, eles tiveram um domínio nos 30 primeiros minutos do jogo. Quando a gente voltou para o segundo tempo, antes da expulsão, a tendência era que a partida mudasse de figura. O jogo já voltou mais, uma certa normalidade do nosso jogo. A gente já estava acabando chegando um pouco mais do que eles à frente. Já tivemos um escanteio, o Felipe Melo cabeçou uma bola que poderia ter sido... Não foi uma chance clara de gol, mas a gente começou a ter a impressão que dava é que a partida seria diferente do que foi o primeiro tempo. Aí com a expulsão, que eu nem vou entrar no mérito da expulsão, que o VAR chamou, a partida mudou muito de figura e a equipe merece todos os elogios pela capacidade de se defender. Que o Flamengo jogou 45 minutos ou mais com um jogador a mais, com a qualidade que eles têm. Vou dar um pause aqui para poder reforçar antes do Diniz falar sobre questões de jogador a mais, etc. Sobre defender. Deixa eu dar uma moral pro Diniz aqui com essa cara, né? Cara, eu gosto de rever a coletiva assim e tal, de fazer essas coisas assim com calma também, acho que é vantagem, porque eu consigo reparar algumas coisas que eu não reparei na hora que estava acontecendo a coletiva. Eu tava lá na sala de coletiva, né? Depois, inclusive, vocês vão ver aí a minha pergunta. O Diniz deixa claramente falando que os caras estavam mordidos e que eles entraram correndo mais do que a gente, por causa da final do Carioca. O Diniz é bem claro em falar isso no início da resposta. E ele depois fala que o Fluminense conseguiu equilibrar o jogo e vinha equilibrando a partida. A análise do Diniz é essa. E eu acho que é isso que vai pautar quando ele falar daqui a pouco sobre Gabriel Pirani, tá? Mas antes ele vai falar sobre arbitragem. Tiveram uma chance de gol num cabeceio e a gente teve chance também num cabeceio lá com o David Braz e conseguimos ter posse também. O jogo ficou equilibrado. A equipe fez uma partida muito boa naquilo que dava para ser feito no segundo tempo. Eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque não foi imparcial de novo. O Fla-Flu, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu um 0-0 apesar da arbitragem de novo, porque não estou discutindo o lance da expulsão do Felipe Melo, mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional. O Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. E aí não chama. Então aquele pisão é para expulsão, não é para expulsão. O do Samuel, no primeiro jogo da final, uma clareza muito grande, o juiz vem e expulsa, depois me expulsa também no jogo. Aí no segundo jogo da final, que era outro árbitro, o Pedro pisa também, igual o do Samuel, não é expulso.
Aí joga Flamengo e Goiás aqui, o Ayrton Lucas cai sozinho, é pênalti. Nós vamos jogar lá em Minas contra o Cruzeiro, o Manuel sobe, movimento natural para subir, o juiz dá pênalti. Aí aqui hoje o Everton Ribeiro, que é um craque, errou um domínio sozinho, bateu a bola na mão e gerou um ataque pro Flamengo, que podia sair gol. Então assim, e fora na arbitragem no dia de hoje, o número excessivo de faltas que não teve nenhum cartão amarelo. Antijogo o tempo todo. E hoje também o acréscimo, também que é uma coisa que não tem critério nenhum, aí deu, não estou falando de hoje não, que acho até que teria que dar os acréscimos não. Aí contra o Vasco, o Vasco fez cera o jogo todo praticamente, aí dá 5 minutos de acréscimo, a gente em cima do Vasco. Então eu acho que pro futebol, pro bem do futebol, a arbitragem ela tem que ter parcialidade. E no meu modo de ver, pelo menos no Fluminense, que os jogos que eu acompanho, eu acho que só desse que eu falei, assim, as arbitragens elas não têm interferido de alguma forma no resultado do jogo. Eu vou só deixar claro aqui um ponto, que é o seguinte, que eu entendo quando o Diniz diz parcialidade. Eu não gosto muito disso, que dá a impressão de que é só um choro de alguém que tá reclamando que o árbitro e tal. Mas eu iria pro termo falta de critério. Acho que é critério o termo. É isso, o pênalti do Manuel e o pênalti e a falta do Caleri, são dois jogos que um envolve o Fluminense e o outro não envolve. O pênalti do Manuel no jogador do Cruzeiro e a falta do Caleri no gol que é anulado no São Paulo e Corinthians, eles dois foram marcados. Beleza, né? A falta do Caleri foi marcada, foi. Mas aí você vai ver outros 200 lances onde alguém sobe empurrando, não é dado. Então, assim, não tem critério. A arbitragem do Brasil não tem critério. É o que ele fala, o lance do Léo Pereira e o lance, o áudio do VAR vai ser divulgado, né? Pelo amor de Deus. E aí, nesse vídeo, eu vou exemplificar um pouquinho mais os erros de arbitragem e tal. Deve ser publicado nessa quarta ou no máximo na quinta-feira. O áudio do VAR que vai mostrar a Daiane Muniz recomendando a expulsão do Felipe Melo. E vou repetir, o Diniz até deixou bem claro que ele concorda com a expulsão, né? E eu também concordo. E o Diniz também falou do rodízio de faltas que o Léo Pereira confirmou. Vou botar aí na tela o Léo Pereira falando sobre isso, sobre o rodízio de faltas. É um vídeo do Renan Moura, repórter da Rádio Globo, no Twitter. Eu acho que, pra mim que sou zagueiro, posso falar um pouco, eu vou pra tirar a bola, se eu não tirar a bola eu tenho que fazer a falta, o cara não pode passar por mim. É isso que eu tenho na cabeça e hoje a gente foi bem definido, que a gente tinha que roubar a bola, se a gente não roubasse, a gente tentava fazer a falta ali, mas quando a gente vai jogar contra as outras equipes é assim também, a gente passa, o Arrascaeta passa, o Cebolinha passa os adversários e eles fazem a falta. Então hoje a gente falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. A fala dele foi bem simplória, obviamente, até porque tem um detalhe bem fácil, né? Que os jogadores do Fluminense não passaram e sofriam a falta. Eles sofriam a falta para não passar. Tem uma diferençazinha aí. Mas foi expediente e detalhe, tá? É do jogo. Falta é uma coisa do jogo. Ué, Gabriel, não. Falta é uma infração às regras do jogo. E tá permitido você infringir, sendo que você vai ser punido. Como que você pune? Marcando a falta e tendo um tiro livre direto ou indireto pro adversário. Se você repete várias vezes, você começa a infringir uma lógica que entra no cartão amarelo. O Daronco era para ter amarelado, mas ele permitiu que os jogadores fizessem seguidas faltas. Não deu. Pergunta sobre Pirani. Do Pirani em relação a outro jogador, até o próprio John Kennedy. Por que você preferiu o Pirani ao invés do John Kennedy? Por conta de um jogo tático, a gente sabia que, se você reparar, tinha uma intenção muito clara do Flamengo explorar aquele lado nosso. Então precisava de um jogador, não ia botar o John Kennedy para ficar naquela posição de auxiliar ali o Marcelo, que é um lado que provavelmente eles iam explorar. Então acho que foi uma decisão muito acertada. Taticamente o Pirani foi muito bem, também jogou, tecnicamente conseguiu participar do jogo, eu gostei da atuação dele, cumpriu aquilo que eu queria, e eu acho que o jogo pedia a presença do Pirani hoje, eu acho que foi uma decisão bastante acertada. Vamos lá. Opinião, tá? Opinião. É fácil criticar o Felipe Melo e o Pirani. É fácil criticar o Felipe Melo e o Pirani nesse jogo. É ir pro lado fácil. O Diniz deixou claro de que o Pirani entrou pra marcar. John Kennedy não faria isso. O Pirani entrou pra poder marcar o Wesley. A subida, principalmente do Wesley, lateral direito do Flamengo por ali. Enquanto esteve em campo, fez isso.
A gente pode vir pra cá e... mas o Pirani não criou nada na frente e tal. O primeiro objetivo era ele marcar. Eu também acho que não criou nada, tá? O primeiro objetivo dele era evitar as subidas do Wesley. O que ele entrou pra fazer, ele fez. Aí eu posso vir pra cá e virar e falar bem assim, o Fernando Diniz fez igual o Roger Machado. O ponta dele teve que marcar. Lembra do Roger? Que o Kaique não jogava o Caio Paulista, porque era um touro fisicamente que aguentava voltar a marcar o tempo todo. O Diniz optou por essa estratégia no primeiro jogo. Optou pela estratégia anular o Flamengo e depois pensar em como atacar. Ele anulou o Flamengo. Depois, quando começou a pensar em atacar, acaba o primeiro tempo, vem o segundo tempo e vem a expulsão. Teria dado certo até o final? Não sei, tem bola de cristal não. Mas ele fez uma escolha que, dentro do que a gente viu no jogo, eu posso dizer que funcionou, porque a gente empatou 0-0. Mas eu posso dizer que mais um jogo sem sofrer gol e etc. Mas eu posso dizer que não funcionou. O Fluminense praticamente não ameaçou o gol do Santos. Você fala... Eu vou adiantar as perguntas aqui agora. Vamos para outra resposta agora. Não acho que o Flamengo diminuiu a intensidade física. Foi o Fluminense que melhorou mesmo. Antes da expulsão, a margem não é muito grande, mas tinha 5, 6 minutos de jogo e o Fluminense voltou um pouco melhor que o Flamengo. O Flamengo foi melhor que o Fluminense, mas assim, a gente não teve a superioridade, a mesma superioridade que o Flamengo teve no começo do primeiro tempo. No segundo tempo a gente já voltou melhor que o Flamengo um pouco. Então o jogo ia ter outra característica. Então assim, isso a gente corrige no intervalo, falando com o jogador e a gente conversando, o time voltou de uma maneira diferente, animicamente. Então o jogo, ele não ia ser o mesmo jogo do primeiro tempo, com certeza não seria igual. Aí com a expulsão, a gente deu uma grande demonstração assim, de organização defensiva, de entrega, e não abriu mão do jeito de jogar. Depois que a gente saiu jogando com a menos lá de trás e chegou à frente com condição de finalizar, tivemos algumas chances de marcar gol também. E o Flamengo praticamente viveu dos chutes de fora da área, alguns. Eles tinham bons chutadores. Na realidade, a gente tinha a estratégia de tirar os chutes mais perigosos. Os chutes muito de longe é muito difícil o Fábio tomar um gol de longa distância. Conseguimos travar a maioria dos cruzamentos perigosos, chamar a área bem preenchida. Então a gente teve uma organização defensiva de fato excelente no segundo tempo, que garantiu um ótimo resultado devido às circunstâncias do jogo. Diniz, boa noite. Minha pergunta... E aí vem eu vou pular a pergunta do Marcelo Neves, que é uma atualização, basicamente, e o Diniz responde que o Marcelo sentiu a mesma coisa que ele sentiu no jogo contra o Strongest, sentiu um enrijecimento na coxa e que, enfim, preferiu sair antes que isso pudesse virar uma lesão ou alguma coisa desse tipo. E aí uma pergunta que vai na mesma linha em relação ao que vinha sendo falado, que é, o segundo tempo seria diferente. Por quê? Boa noite, Caio, Super Esporte. O Melo foi expulso logo no começo do segundo tempo, mas o que você pretendia para o segundo tempo de diferente do que você provavelmente viu que alguma coisa não deu certo no primeiro? O mais importante era a gente voltar numa outra rotação e o time voltou. Isso foi o fator, assim, para mim, primordial. O Flamengo, além da parte tática de ser mais agressivo na marcação, estavam numa rotação mais alta do que a gente. Então, estavam jogando um jogo e a gente estava jogando um jogo numa rotação abaixo. E isso foi determinante para a superioridade que eles tiveram nos primeiros minutos do primeiro tempo. Diniz, aqui uma pergunta um pouquinho fora desse jogo. O Diniz vai dar uma declaração também, vou deixar para fechar o vídeo, tá? Que é sobre os escândalos das apostas. O Diniz não tinha falado ainda, proibiram a pergunta lá em BH. Dessa vez a Luísa Sá fez a pergunta e o Diniz respondeu. Então vou deixar essa pergunta lá pro final pra gente continuar no jogo aqui. Né? E aí tem a pergunta do Lessa, eu dei uma cortada aqui, mas é sobre questões defensivas. O Fluminense tem uns dados aqui interessantes da parte defensiva do Fluminense, que foi o seguinte, 16 jogos em 27, o Fluminense não levou gol até agora na temporada. 16 em 27 jogos na temporada, ou seja, só levou gol em 11. 8 no Carioca, 1 na Libertadores, 3 na Copa do Brasil e 4 no Brasileirão. E aí a pergunta do Lessa vai nessa lógica. A gente treina muito essa marcação ali de 4 ali atrás para suportar essas pressões. É uma coisa que talvez a gente destaque pouco e eu acho que serve também para explicar esse momento que o Fluminense vem vivendo. Não, com certeza. Eu acho que é bonito jogar com a bola, é uma característica do time, mas é lindo demais se defender como se defendeu hoje. Eu acho que é aquilo que define o meu trabalho, as coisas, o aspecto da solidariedade, ele está impresso em todas as
fases do jogo. E na fase defensiva, esse time ele sabe se defender muito bem. Então, os retornos de transição que a gente faz, é um nível de aceitação dos jogadores, de comprometimento com o que a gente pede muito grande. Então, esse time está de parabéns. E a fase defensiva é um dos pilares do nosso time, você pode ter certeza que, seguramente. Aqui, Diniz. Gabriel Amaral, Já é a última, Gabriel. Deixaram, por último, você vê só. Vou falar de um assunto que você já falou algumas vezes nesse ano, e você adora esse assunto, que é a parte física. Vou dar uma cortada na minha pergunta e vou refazer aqui, né? Porque agora com mais tranquilidade, mas basicamente quis perguntar ao Diniz sobre a parte física, que era: o número de lesões está alto, o que está acontecendo? Ele sempre elogia muito a preparação física do Fluminense para o ano. O que aconteceu que tem lesão? O Fluminense cheio de desfalque para esse mês. E eu tinha perguntado a ele lá em BH sobre contratação. E aí, Diniz, vai contratar? Você vai pedir contratação pro meio do ano? Porque o elenco acabou ficando curto para 3 competições, acabou virando uma resposta que vale por 2 aí. Uma reavaliação, alguma coisa, vocês pensam que tá 100% ainda dentro do que era esperado? Não, totalmente, Gabriel. Pegando a tua própria fala, nós tivemos 2 lesões musculares. O Samuel fez exame de ressonância que pega qualquer fio de cabelo, não tinha nem edema. Era só uma mialgia que a gente, por cuidado, ele podia ter jogado contra o Cuiabá. A gente que não quis botar, porque assim, respeitando o que ele estava sentindo. O Marcelo não teve lesão também, mas a gente respeita o que sente. O Marcelo, hoje está praticando, talvez faz 5 anos que o Marcelo não joga 5 partidas seguidas. Então os trâmites estão pagando uma conta por conta disso. E o Marcelo tem nos ajudado muito, muito. Foi decisivo no Campeonato Carioca, é um jogador que entrega para o Fluminense uma qualidade de nível muito alto. E para o futebol brasileiro, que é ótimo ter o Marcelo aqui. Para o futebol é ótimo, porque o cara é um craque. Craque. Então, assim, o Felipe Melo também é um jogador que estava praticamente 2 anos e pouco sem jogar 5 partidas seguidas. Então tem uma adaptação dos jogadores. E você ter 2 lesões musculares só, eu acho bem razoável. A gente teve o Martinelli com uma lesão importante e o Keno agora. E a gente não teve lesão. A gente tem muito cuidado, a gente treina muito forte, mas a gente sabe descansar, sabe dar folga para o jogador também quando é preciso, para poder ficar um pouco em casa. E a temporada é muito desgastante. E você fica, eu prefiro assim, ter um elenco mais enxuto, com saúde, trabalhando direito e abrindo espaço. A gente aos poucos ir testando o Isaac, o Arthur tá aí, e subir esquerdinha, porque se você incha um elenco, qualquer elenco muito grande, você praticamente mata as categorias de base do clube. Então é uma coisa que não tem uma receita certa ou errada. O melhor, assim, o Alexandre, infelizmente, o Alexandre era um jogador que dificilmente ele ia ter uma lesão muscular. Pelo biotipo dele, pela maneira como ele treina. E aí teve uma lesão no joelho, que é um jogador que faz muita falta, porque ele joga em tudo quanto é posição e bem em todas as posições. O Martinelli é outro jogador também, que faz várias posições. Então quando você perde o Martinelli e o Alexandre, você não perde só 2, você estivesse perdendo 5, 6, porque eles te dão, do meu jeito de trabalhar, eles te dão muitas opções. Então é isso que a gente ficou nesse momento um pouquinho assim, mais defasado, porque machucaram 2 jogadores que têm uma polivalência muito grande no time. Respondi tudo? Obrigado aí, gente. Resumindo o que eu disse o Diniz nessa última pergunta também. De certa forma, um azar de ter acontecido isso tudo de uma vez só, né? Lesionar 2 jogadores que substituem vários. Imagina se lesiona o Alexander e o Lima, né? O problemaço. E agora a resposta do Diniz sobre a questão do escândalo das apostas. Quem participa? Do esquema de apostas. E o Fluminense fez uma palestra no domingo sobre o assunto e também acabou tendo um jogador afastado por isso. Queria saber como é que vocês têm lidado internamente com o assunto, até por ter tido, enfim, um jogador não foi aqui no Fluminense, mas acabou afetando também o seu elenco. Então é um assunto que merece o máximo de seriedade e quem participou do esquema tem que ser punido com o rigor da lei, mas não tem que ser execrado, na minha opinião. Tem que ser punido como uma pessoa que erra. Então, assim, todo mundo que está envolvido com isso tem que ser punido da maneira mais rigorosa possível. Mas não determinar o fim da vida de ninguém, que eu acho que isso a gente não pode fazer. Tem um jogador aí que errou, que não devia ter feito isso. É uma coisa que a gente, se a gente soubesse, podia ter feito. Um detalhe só sobre isso, tá? É um discurso muito parecido com o do Felipe Melo, quem acompanhou a entrevista que eu fiz com o Felipe Melo, né? A gente falou com ele lá em BH, e ele vai por uma linha também de tipo assim, olha só, tem que punir, mas não é pra execrar. E eu vi algumas outras declarações pelo Brasil, não vi tanto esse discurso, né, do
não vamos execrar. Então, acontece e tal, mas não tão enfaticamente. Isso de maneira preventiva, para não dar no que deu. Mas acho que todos, assim, para servir de exemplo, a gente tem que ser muito rigoroso, regulamentar, porque isso é um dano muito grande para o futebol, que isso se estende. Não é o clube que tomou os cartões amarelos, expulsão, isso é uma coisa muito feia para o futebol. Então é uma coisa que tem que ser rigorosamente punida. Vinícius, Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. A gente sempre... Bem, enfim, essa foi a coletiva do Diniz. Você viu um resumão aqui, né? Eu cortei algumas, porque é só a coletiva, tem mais de 20 minutos. Esse vídeo aqui tem 20, porque tem também os meus comentários. Beleza? Ainda hoje tem vídeo analisando questão da arbitragem também, enfim, e pensando em outros assuntos aí também que possam ter acontecido. Tamo junto, até a próxima. Eu tô avisando no final do vídeo, um monte de gente não vai ver, mas eu tô pegando já a galera que apostou ontem, botou ali o palpite, né, nos comentários do Fla-Flu. Tô vendo se teve 5 que botaram 0-0, né, mas tô vendo tudo certinho e tem que ser os 5 primeiros, né, obviamente, e aí vou entrar em contato também com cada um pra gente poder passar ali aquela parada da Betano, né, passar os R$100 de aposta grátis da Betano, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu.